Boa tarde, meus alunos do terceiro ano. Como vocês estão passando? Na aula de hoje, nós vamos falar de grau de pureza, que é o último caso de estequiometria química. Na última aula, nós falamos sobre o cálculo do rendimento químico e nós vimos que nenhuma reação é possível de obter 100% do rendimento químico. Por quê? Alguns fatores externos atrapalham a reação química, como por exemplo, data de validade, quando o reagente está vencido, impureza, quando tem alguma poeira, alguma impureza, alguma substância indesejada no meu reagente, então ele não vai conseguir gerar 100% do meu produto. Temperatura, se não tiver uma temperatura ideal para ocorrer a reação, ele também não vai obter o rendimento que eu desejo, 100%. Então, na prática, a gente não consegue obter 100% de rendimento químico. Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente da pureza de uma amostra. O que significa a pureza de uma amostra? A pureza de uma amostra significa o percentual da amostra que de fato vai participar da reação, gerando um produto desejado. Então nós vemos aí nessa foto, na foto esquerda, essa foto aqui, um mineral hematita. O mineral hematita, ele é um minério encontrado em jazigas que contém 80% de óxido de ferro 3 puro em sua composição. O óxido de ferro 3 puro é essa imagem da direita. Então, o óxido de ferro 3 puro ele está contido no mineral hematita em uma porcentagem de 80%. Ou seja, a pureza dessa amostra da esquerda, ela não é só de óxido de ferro 3, ela tem apenas 80% de ferro 3. Então, no grau de pureza, o que nós vamos ver? Existem dois tipos de questões, existem dois tipos de determinar a pureza de uma reação química. Então, o primeiro caso é o desconto das impurezas. O que acontece é quando a questão te dá a quantidade de material específica e o grau de impureza. Então, ele já te determina o grau de impureza e manda calcular o quanto você quer. O segundo caso, você quer achar o grau de pureza da amostra. Então, é o cálculo do percentual de pureza dessa amostra, a partir das quantidades pré-estabelecidas. Então, nós vamos ver dois exemplos para poder entender na prática como funciona o cálculo do grau de pureza, certo? Então, vamos à primeira questão. No primeiro caso, eu coloquei essa questão sobre o ferro metálico. Então, vamos lá. O ferro metálico pode ser obtido a partir de um processo de redução em alto forno usando carvão como agente redutor. Uma das reações ocorridas nesse processo é dada pela equação abaixo. Então, o que ele quer? Calcule a massa de ferro em gramas que é possível obter a partir de 400 gramas de hematita 80% pura. Então, ele deu aí nos dados a massa molar tanto do óxido de ferro 3 e tanto do ferro. E ele está dizendo para a gente que ela é 80% pura. Então, é o primeiro caso em que ele te dá já o grau de pureza. Então, eu já coloquei a resolução para vocês da questão direto, porque aqui não tenho como fazer executar a reação para vocês. Então, vamos esquecer primeiro esses tracinhos, vamos nos atentar para o que eu vou falar nesse momento. Primeiro caso, o que nós devemos fazer numa reação estequiométrica, num cálculo estequiométrico. Primeiro, nós temos que achar a reação. Então, no caso, nós já temos essa reação que ele já deu para a gente. Depois, a gente tem que fazer o quê? O balanceamento da reação química. Então, nós temos que verificar se essa reação está balanceada. Bom, aqui eu já dei para vocês a reação balanceada. A questão não dá, mas eu já estou dando para vocês aqui. O que vocês devem fazer? Vocês devem seguir a regra do macho, conforme ensinado na sala de aula em aulas anteriores. Então, seguindo a regra do macho, nós temos que 1 mol de óxido de ferro 3 mais 3 carbono geram 2 mols de ferro e 3 de monóxido de carbono, certo? Então, nós temos já a equação balanceada. Então, vamos lá.
Qual é o primeiro passo que nós temos que fazer nessa questão? Ele falou para a gente que o ferro foi gerado a partir de 400 gramas de hematita, 80% pura. Então, nós temos que saber que essa hematita não é apenas o óxido de ferro puro, certo? Ele contém ferro puro e outras substâncias que não nos dizem respeito nesse momento. Então, 400 gramas de hematita corresponde a 100% de hematita, certo? 80% de ferro puro. O que significa isso? Significa o grau de pureza conforme a questão deu, 80% puro. Então, quantos gramas que eu vou ter de óxido de ferro puro em 400 gramas de hematita? Se 400 são 100%, 80% do ferro, do óxido de ferro, são 320 gramas de óxido de ferro puro, fazendo a regra de 3, certo? Então, nós sabemos que 320 gramas de óxido de ferro 3 vão reagir gerando 2 mols de ferro, certo? Se ele quer o quanto de ferro foi formado a partir dessa reação, então nós temos que usar a proporção estequiométrica, como a gente aprendeu na lei de Proust, e a partir daí nós vamos fazer a relação de proporção para fazer a regra de 3. Então, aqui risquei esses dois elementos que a gente não está interessado nesse momento. O que nós temos que saber é que 1 mol de óxido de ferro 3 geram 2 mols de ferro. O que significa isso? Quanto é 1 mol de óxido de ferro 3? 160 gramas de ferro 3. O que significa 160 gramas? É a massa molar, 160 gramas por mol. Se eu tenho 1 mol reagindo, então aqui eu tenho 160 gramas de óxido de ferro 3, gerando 2 mols, aqui na reação, 2 mols de, qual é a massa molar do ferro? 56, então 2 vezes 56, certo? E eu estou querendo saber de vocês quanto de ferro eu formo a partir de 80% de pureza da hematita, que nós calculamos, 320 gramas de óxido de ferro puro. Então, 320 gramas de óxido de ferro puro, eu vou gerar X gramas de ferro. Então, o que nós temos que fazer na estequiometria é pegar qual proporção. Então, a primeira proporção, 1 de óxido de ferro 3 geram 2 de ferro. Então, colocamos essa relação aqui. E embaixo, 320 gramas de óxido de ferro 3, que é o que a gente calculou da pureza, gerando X. Por quê? Só essa quantidade vai participar da reação. Só o óxido de ferro 3 vai reagir, certo? Então, nós temos que, fazendo aqui a multiplicação cruzada, geram 224 gramas de ferro. O que nós podemos fazer também é que, se a gente multiplicar 160 por 2, a gente chega ao valor de 320. Então, esse valor aqui, a gente também pode multiplicar por 2 para achar o valor de x. Isso é uma outra possibilidade de se fazer uma regra de 3. Ou multiplicar cruzado, conforme já ensinado e aprendido na matemática. Então, nós achamos que formou 224 gramas de ferro a partir de 80% de amostra pura da hematita, que seria 320 gramas desse ferro, gerando 224 gramas de ferro, certo? No outro caso, nós não temos o grau de pureza dado pela questão, então nós vamos ter que achar o quanto de pureza que nós temos nessa amostra. Então, vamos à questão. O gás hilariante, famoso composto utilizado como anestésico, pode ser obtido pela reação descrita pela equação a seguir. Sabendo-se que uma amostra de 6 gramas produziu 2,2 de óxido de nitrogênio, determine qual será o percentual
do composto puro na amostra. Então, esse composto aqui sofreu uma decomposição, gerando esse gás e água. Então, sabe-se que uma amostra de 6 gramas produziu 2,2 gramas desse gás, certo? Partindo-se para a resolução, nós temos que saber que 6 gramas desse composto, pegando de uma equação já balanceada, então nós temos aqui já a reação balanceada, certo? A questão já deu balanceada. Nós sabemos que esse composto aqui que está reagindo, ele está reagindo 6 gramas. Só que 6 gramas são esse composto mais as impurezas. Então, ele não está puro. Nós temos que determinar qual a pureza dele, certo? E também a questão está nos dando o quanto que foi gerado desse gás, que é 2,2. A partir disso, nós vamos calcular o quanto que nós temos dessa amostra pura para gerar essa quantidade. Então, partindo-se para a relação estequiométrica, nós temos que 1 mol desse sólido gera 1 mol desse gás, óxido de nitrogênio. Então, qual a relação? 1 mol desse sólido corresponde a 80 gramas. Então, 80 gramas desse sólido gera 1 mol de óxido de nitrogênio, que corresponde a 44 gramas. Isso é massa molar. Embaixo dessa relação, nós temos que foi gerado 2,2 gramas de N2O. A gente quer saber quanto que desse reagente aqui foi utilizado para gerar 2,2 gramas desse gás. Então, fazendo-se essa proporção, pegando-se a regra de 3, nós temos que 4 gramas de NH4NO3 foi utilizado na produção de 2,2 gramas de N2O. Isso daqui é o composto puro. Então, nós sabemos que essa amostra aqui, 4 gramas é desse composto puro. Se eu tinha 6, os outros 2 gramas são impurezas, certo? Então, como determinar a pureza dessa amostra? Então, nós temos que 6 gramas dessa amostra corresponde a 100% da amostra. Então, 4 gramas desse composto puro corresponde a X. E esse X é aproximadamente 66,6% desse composto puro. Então, meus alunos, nós vimos aí 2 casos de grau de pureza. Um em que o grau de pureza é dado e a gente tem que descontar esse grau de pureza para achar com quem está reagindo. E outro, quando a gente não sabe o quanto da amostra pura reagiu para obter uma quantidade de produto. Então, no final, a gente desconta as impurezas e calcula qual a porcentagem de pureza da amostra. Então, eu vou deixar uns exercícios para vocês, que é assistir as aulas que eu coloquei o link abaixo, sobre grau de pureza, sobre alguns exercícios, para vocês praticarem. E lembre-se de se cuidar. Até a próxima semana.